Devocional Intimidade está de volta e aqui no meu Café Intimidade de hoje eu estou tendo o pastor Joel, que está aqui junto com a gente, nos abençoando, trazendo coisas tão lindas do Senhor de uma forma tão genuína. E eu vou dizer uma coisa para você, pastor, que aquilo que a sua mãe plantou lá muitos anos atrás, ela permanece, né, no pastor. Amém. É uma simplicidade, uma genuidade, uma coisa muito gostosa. E eu até queria mostrar umas fotos agora do Ministério Ágape, para que a gente possa visualizar um pouquinho como é que se desenvolve, né? Essa é a logomarca da igreja, né? Isso, a logo da igreja. Esse é o endereço da igreja, né? Que a gente vai estar passando de novo, também telefone de contato e o e-mail. Como é que se desenvolve os trabalhos, os dias de culto, né? Da Igreja Ágape de Brusque? A Igreja Ágape, ela trabalha com ministérios. Nós temos diversos ministérios na igreja. E nós priorizamos na igreja, Mônica, a família, sabe? Nós entendemos o valor da família, né? E nós temos, por exemplo, o principal culto, que é o culto de domingo, né? Que nós chamamos culto da família. Nós temos também, né, encontro de casais que fazemos regularmente. Até né, essa esses foto encontros. que está aí é um encontro de casais, né, pastor? Isso, é o encontro de casais. E que nós fazemos regularmente. É um trabalho onde nós já tivemos assim muitos resultados, né, maravilhosos. Temos uma boa equipe de teatro na igreja, de música, Ministério de Louvor, Ministério de Teatro, Ministério de Dança. Essa parte artística alinhada é algo muito tremendo, né, pastor? É interessante que desde o início da Igreja Ágape, Deus colocou pessoas ali dentro com essa vocação. Olha só que lindo. Hoje nós temos um pastor, que ele está lá na Bahia, ele é pastor da Bola de Neve, até ele é natural aqui de Itajaí, esse pastor. E ele, quando começou a igreja, ele começou com o ministério de teatro lá e a Assunção ficou, né? E nós temos feito teatro, já fizemos fora e é bênção demais. E nós temos um trabalho, Mônica, que eu gostaria de colocar aqui para você, que é o curso para solteiros. Olha que coisa especial, hein? Eu fico pensando, como que o jovem hoje, ele consegue viver aí fora? É bem complicado. No meu tempo, já era muito complicado como crente. Tá? O desafio era grande. Eu imagino hoje que não se tem mais limite para nada. Com certeza. O que é profano, o que é errado, eles legalizaram. Joga tudo no balaio, né? Exatamente. E o que é certo não tem valor e é combatido. Então imagina a cabeça deles. E Deus nos deu uma direção e nós começamos esse curso. Nós temos vários casais na igreja que passaram por esse curso, hoje casaram e tal. Então nós temos esse curso, é uma benção. Eu mesmo faço questão de ministrar, então nós pegamos o jovenzinho lá, 14 anos, se o pai achar que com 13 ele pode entrar sem problema. E ali dentro nós falamos sobre que Deus é a nossa bússola. Se você perder Deus, você perdeu a sua bússola, você está perdido. A gente fala de valores, de princípios morais, princípios éticos. Falamos muito sobre a questão de casamento, de namoro, né? Colocamos muito isso. Depois nós trabalhamos também para o jovem antes de casar, o que é a vida de casado, os desafios que ele vai enfrentar, né? E tem sido bênção demais. A gente trabalha essa base. Porque você prepara essas pessoas para enfrentar aquilo que elas vão enfrentar, os desafios do dia a dia, aquele mundo que ruge lá fora e ter uma convicção, não é isso que eu quero, eu sei que o que Deus tem para mim é o melhor. Eu acho muito tremendo isso. Eu queria falar um pouquinho, eu tenho várias publicações aqui, não são só essas, tem muito mais, né? Tem outras. São coisas tremendas que Deus veio fazendo. E como é que foi, como é que começaram essas publicações? Por exemplo, aqui, eu tenho aqui O Homem do Guarda-Chuva, A Futilidade da Vida do Pastor Joel. Isso aqui é um livro de conto, pastor? Esse livro, ele é um romance, é um pequeno romance. Que lindo. Ele conta a história de um homem infeliz porque ele não podia ter um guarda-chuva. Olha que legal. Ele passou por uma decepção, por uma crise na vida, mas ele se recuperou, né? Mas ele não podia ter um guarda-chuva. Se recuperou emocionalmente, mas ele era uma pessoa um pouco depressiva e tal. Interessante que depois que ele, por uma, sabe, algo assim do destino, digamos assim, ele
passa a possuir um guarda-chuva, mas um dia ele descobre que ele precisa de uma galocha. A história vai por aí. As mulheres gostam legal, desse, pastor, que lindo. Desse romance. É um tipo de descrição, né? Diferente, um livro muito light, eu tenho certeza, mas que legal. traz muitas verdades. É legal essa questão de a gente poder desenvolver. É bastante filosófico esse livro. Tem alguns materiais, por exemplo, aqui. Esse aqui, por exemplo, o barro, o trigo, o vinho e o azeite, ele é um devocional, ele tem várias histórias, né? Gosto muito de devocional, sabe, pastor? Meditação da palavra, é muito legal. Esse livro a gente fala exatamente sobre o que Deus é na nossa vida, o que nós somos. E é tão bom que a questão dos devocionais também, eles ajudam você começar ali, né, o seu dia de manhã, você ter um tempo, é uma forma de tornar até um pouco mais fácil o entendimento da palavra e a pessoa mergulhar no universo da Bíblia, que é algo tão tremendo. Sim. Essa aqui, pastor, Malas de Cor Marrom. Esse sim é um conto, né? Esse livro ele é muito interessante. Eu me inspirei, nós tínhamos uma igreja no centro da cidade, na subida do Morro Evangélico, em Brusque, para quem conhece Brusque. E eu vindo de uma vigília, passei pela igreja, aquela mania de pastor, né, de toda hora ver como é que está a igreja, né, inclusive de madrugada. É o pai cuidando do filho, né? E eu vi um mendigo deitado embaixo da marquise da igreja, tinha uma marquise e uma luz acesa, que ficava acesa ali. O mendigo lá de madrugada lendo lá uma revista Veja, eu fui lá para conversar com ele. Eu me inspirei nisso. Mas, na verdade, ela conta a história de um homem que carrega uma mala. Olha só. E ele encontra com o menino e o menino tem curiosidade para saber o que tem dentro daquela mala. E aí a história vai, tá entendendo? Aqui muito são legal. materiais, vocês desenvolvem um material para a escola bíblica de vocês, Sim, isso. Há muitos anos eu escrevo, faço comentários bíblicos, né? E essas revistas, eu trouxe apenas 2, né? E essa aqui é a última, é a Prova de Fogo. Inclusive, nós abordamos essa questão que está acontecendo hoje, né? Do Estado Islâmico. Pedro, quando ele escreve a primeira carta, foi a primeira perseguição que a igreja teve a nível mundial e tal, e ele está falando exatamente do tema. E nós abordamos essa questão que está acontecendo agora, portanto, é bem atual. É importante trazer à luz da Bíblia o esclarecimento para assuntos como esses, porque eu creio que nós precisamos estar munidos de entendimento para nos mover no tempo que nós estamos vivendo, né? Que é um tempo de como agir. Exatamente, como agir. Não sair atirando para tudo quanto é lado sem saber o que está fazendo, sim, né? E tem uma última publicação aqui, que eu não mostrei ainda, que é essa aqui, Afetados pela Omissão, pastor. Então, já achei interessante a capa dele, já diz alguma coisa. Então, é isso sobre o que nós conversamos, né? A formação nossa, a necessidade de você ser disciplinado. Esse livro nós tratamos sobre a necessidade da disciplina na igreja, né? Da disciplina na família. E nós tratamos esse assunto, é um livro muito bom, principalmente para pastores. O pastor é um exemplo, né? Limite, educação. Palavra de Deus, ela deveria vir muito antes do que da igreja. Ela deve vir de dentro de casa, né? Porque se nós ensinamos... O que a palavra diz? Ensina a criança no caminho que deve andar, que quando crescer não se desviará dele. Por quê? Porque foi criado um prumo para que ela caminhasse. Sem dúvida, exatamente. E esse é o ponto, sabe, que nós trabalhamos muito. Nós, inclusive... Nós temos lá na igreja diversos ministérios, inclusive também o Life, que é o Ministério de Jovens, tem o Kids, e nós ensinamos os pais nos seminários que nós fazemos de família, que a principal responsabilidade sobre os filhos, né, são deles, pais, ensinar as primeiras letras, né, ensinar a palavra de Deus, sendo referência. Né? A igreja ela vai auxiliar naquilo que é o papel dela, mas aquele papel do lar, dos pais, esse depende deles. Né? É muito importante isso. Pastor, hoje eu creio que é um dia muito especial para nós entendermos isso, que nós estamos remindo um tempo. Né? Jesus está às portas, eu creio que, até porque se Jesus não voltar em breve, não sei o que a gente vai deixar para outros, né, diante de tantos desafios. Mas existem pessoas que estão lá do outro lado e elas precisam ouvir algo de Deus hoje que está escondido dentro de você.
E nós temos aí temos mais 3 minutos, então eu vou te dar 1 minuto e meio, 2 minutos para o pastor olhar nos olhos dessa pessoa, deixar uma palavra e também fazer um convite para esse nosso amigo que está lá do outro lado. Fica bem à vontade, essa ali é a sua câmera. Então, Mônica, eu quero dizer aos telespectadores, a quem está nos ouvindo, nos acompanhando, que você é muito importante para Deus. Eu gostei muito de estar aqui pela forma que a Mônica começou o programa e ela falou de algo muito importante, ela falou de essência. O que é a nossa essência? Como está o nosso coração? Como está a nossa vida? Por que eu consigo ser sorridente? Né? Será que a minha vida é um mar de rosa, está tudo certo, não tenho problema, não existe nada errado? Não, nós vivemos aqui, se esse barquinho aqui, né, com a maré, ele balança, né, nós estamos aqui, vamos sentir a marola também. Entretanto, nós temos essa paz, nós temos Deus na nossa vida. O centro da vida de qualquer ser humano é Deus. Se você tirar Deus da sua vida, não vai restar nada. Vai ficar muito pouco e esse pouco, infelizmente, você vai perder. Né? Então, o que você precisa, o que nós precisamos, todos nós precisamos é de Deus. Ter a essência de Deus em nós, que é a vida, que é o Espírito Santo de Deus, a quem Jesus pediu ao Pai que enviasse. É isso que nos faz triunfar em vitória em meio de qualquer dificuldade, de qualquer problema, de qualquer desafio. E nós temos uma esperança, nós sabemos aonde nós vamos chegar. Não foi porque nós trabalhamos para que isso acontecesse, mas Jesus conquistou na cruz do Calvário. E nós recebemos a palavra de Deus, aceitamos, cremos, então nós vamos, de fato, chegar a um porto seguro, que é estar com Jesus na eternidade. Né? Você deve, né, procurar se fortalecer em Deus. Né? Qual é a sua prioridade? Né? Se a sua prioridade for um projeto, por melhor que seja, né? Se a sua prioridade for uma pessoa a quem você deve amar, se a sua prioridade for qualquer coisa, né? A sua prioridade número 1, e não for Deus na sua vida, então é melhor você repensar sobre isso. Deus precisa ser a nossa prioridade, o melhor refúgio, o melhor esconderijo, a melhor proteção é estar debaixo das mãos de Deus. Amém. Amém. Glória a Deus, pastor. Então, olha, vamos repetir os dias de culto da Igreja Ágape. O endereço está passando aí na tela, né? Que é ali na rua São Pedro, número 47, na cidade de Brusque. Tem os telefones também passando aí na tela para você e o e-mail de contato. Reforça para nós dias de culto, pastor. Vamos lá. Domingo nós temos, de manhã às 9h30 da manhã, Escola Bíblica Dominical. Tem classe para adultos e para crianças. À noite, às 19 horas, nós temos o culto da família, né? Um culto muito abençoado. E temos na segunda-feira, nós temos culto de oração, às 19h30, oração para homens e para mulheres. Temos também o curso da ETAD, o curso de teologia, se você se interessa, né? É só nos procurar. A secretaria da igreja funciona de segunda a sexta-feira, das 9 ao meio-dia. Então, é só ligar para a secretaria da igreja, procurar informação. Quarta-feira temos um culto de propósito, onde nós sempre fazemos campanha, ministramos. Agora nós estamos falando sobre oração. Sábado temos o Life, né? São cultos oficiais. Aí depois tem outros trabalhos, cultos esporádicos. Temos, por exemplo, os PGs, né? Chamamos de PGCA, pequenos grupos, né, de convívio ágape e outros trabalhos mais, curso de solteiro e encontro de casais. Que bom, Reino em Movimento, né, pastor? Reino em Movimento. Pastor, eu queria agradecer muito a sua presença aqui, foi muito bom, muito inspirador e realmente trouxe muita coisa de Deus para nós podermos ouvir essa manhã. Que cada dia mais o Senhor possa fortalecer seu ministério, sua família, aqueles que estão com vocês, né, e toda a cidade de Brusque para viver o Reino de Deus a tempo e fora de tempo. Amém, Mônica. Obrigado pelo convite, viu? Foi um prazer muito grande, senti muito bem aqui. Amém. Presença de Deus aqui, viu? Glória a Deus. Um prazer muito grande, que Deus te abençoe. Amém, aleluia. Então, gente,
Guarde no seu coração essa palavra de vida, essa palavra de verdade. Quer conhecer um pouquinho mais da Igreja Ágape? O endereço está aí na sua tela. Você que é de Brusque, não perca tempo. Esteja lá conhecendo essa figura simpática, abençoada do pastor Joel, toda a sua família e toda a sua equipe. Seja alcançado pelo amor de Deus. Eu fico por aqui, você fica por aí, mas amanhã, 8 horas, a gente está junto novamente. Tchau! Sei que em você encontro meu alento. Estendo as minhas mãos, entrego os meus sentimentos. Manda teu Espírito, vem abraçar, pra eu não chorar. Preciso de ti aqui pra me consolar. Manda teu Espírito